Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venço a vontade divina. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, e dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 10, 28 de janeiro de 1911. O amor força Deus a quebrar os véus da fé. A igreja está agonizante, mas não morrerá. Então, no último estudo da escolinha, eu meditei esse trecho, né? Só que estava estranho aqui a tradução. Tinha umas coisas estranhas aqui, umas palavras que eu não, na verdade, umas palavras que eu não entendi direito. O significado, a forma como está escrito aqui. Vou ler aqui, e aí eu peguei a tradução, o livro no italiano, para a gente entender direito. Encontrando-me no meu habitual estado, fazia-se ver o coração do meu doce Jesus, e olhando para dentro de Jesus via nele o seu coração. E olhando para mim, via também em mim o seu santíssimo coração. Oh, quanta suavidade, quantas delícias, quantas harmonias se sentiam naquele coração. Então, enquanto me deleitava junto com Jesus, ouvia sua voz suave que lhe saía de dentro do seu coração, que me dizia: Filha, abre-te do meu coração. O amor quer seus desabafos. De outra maneira não se poderia seguir adiante. Especialmente para quem me ama verdadeiramente e não admite em si outro prazer, outro gosto, outra vida que o amor. Eu me sinto tão atraído por eles que o amor mesmo me força a romper os véus da fé. E revelo-me e faço-lhe saborear também aqui o paraíso em intervalos. O amor não me dá tempo a esperar a morte para quem me ama de verdade, senão que o prevejo ainda desde esta vida. Goza, sente as minhas delícias, olha quantos felizes há no meu coração. Toma parte em tudo. Descarrega-te no meu amor a fim de que o teu se amplie demais e possa me amar mais. Então, uma das coisas é isso aqui. Filha, abre-te do meu coração. Vamos ver o que é. É deleita-se. Aqui no italiano, dá até pra gente entender, mesmo sem saber falar italiano, né? Delícia. Aqui, eu vou traduzir aqui no italiano, nesse tradutor aqui. Deleita-se. É como se fosse, ele quis dizer, deleita-se. Foi estranho, né? Abre-te. Ele, olha só. Filha. Filha, delícia do meu coração. Ele tá chamando ela de delícia do coração dele.
E tem mais sentido, né? Porque ele estava falando aqui. Ela falou, encontrando-me no meu estado habitual, fazia-se ver o coração do meu doce Jesus. E olhando para dentro de Jesus, via nele o seu coração. E olhando seu coração, e olhando para mim, via também em mim o seu santíssimo coração, o coração deles fundidos. O coração dela no coração dele, o coração dele no coração dela. Então ele falou, filha, delícia do meu coração, o amor que é as suas efusões, senão não se pode avançar. Sobretudo para aqueles que me amam verdadeiramente e não admitem em si outro prazer, nenhum outro gosto, nenhuma outra vida senão o amor. Sinto-me tão atraído por eles que o próprio amor me obriga a romper os véus da fé. E eu desvendo-me e faço-o saborear o paraíso a intervalos, mesmo daqui. O amor não espera a morte para aqueles que me amam verdadeiramente, mas antecipo-a, mesmo nesta vida. Goza, sente as minhas delícias. Vê quantas alegrias há no meu coração. Participa de tudo. Desabafa no meu amor para que o teu amor se alargue e me ame mais. Então era. Aí ela fala, enquanto dizia, vi alguns sacerdotes e Jesus continua a dizer. Minha filha, a igreja nestes tempos está agonizante, mas não morrerá. Antes ressurgirá mais bela. Os sacerdotes bons lutam para levar uma vida mais desapegada, mais sacrificada, mais pura. Os maus sacerdotes lutam por uma vida mais interessada, mais cômoda, mais sensual, toda terrena. Eu falo aos primeiros, mas não aos segundos. Falo aos primeiros, ou seja, aos poucos bons, ainda que seja um só por cidade ou país. A estes falo e mando, rogo que façam estas casas de reunião, salvando-me aos sacerdotes que virão a estes asilos, tornando-os totalmente livres de qualquer vínculo de família. E por estes poucos bons se recuperará a minha igreja de sua agonia. Estes são meu apoio, minhas colunas, a continuação da vida da igreja. Eu não falo aos segundos a todos aqueles que não querem dissociar-se dos vínculos da família, porque se falo, certamente não sou escutado. Na verdade, só de pensar em quebrar qualquer vínculo, ficam indignados. Infelizmente. Estão habituados a beber a taxa de juros e outras. Essa frase aqui, gente, que eu não entendi direito nessa tradução. Nessa tradução do espanhol para o português. Estão habituados a beber a taxa de juros e outras, que enquanto é doçura à carne, é veneno para a alma. Estes tais acabarão por beber o esgoto do mundo. Eu quero salvá-los a qualquer custo, mas não sou escutado. Por isso falo, mas para eles é como se não falasse. Vou pegar a tradução italiana, que Jesus falou. Minha filha, a igreja nestes tempos está em agonia, mas não morrerá. Antes ressuscitará mais bela, glória a Deus. Realmente está num tempo de agonia. Vamos falar sobre isso. Jesus fala. Fala, Senhor, que o Senhor quiser. Os bons padres lutam por uma vida mais despojada, mais sacrificada, mais pura. Os maus padres lutam por uma vida mais interesseira, mais cômoda, mais sensual, mais mundana. Eu falo com eles, mas não... Eu falo com eles, mas não para eles. Aqui essa parte aqui já ficou mais difícil entender. Falo-lhes a eles, isto é, aos poucos bons, mesmo que sejam um por país. A eles falo e ordeno, peço, imploro que façam estas casas de reunião. Que salvem-me os padres que virão para estes asilos, libertando-os de todos os laços familiares. E destes poucos homens bons, a minha igreja compensará a sua agonia. São eles o meu apoio, os meus pilares, a continuação da vida na igreja. Não falo àqueles outros interesseiros, ou seja, com todos aqueles que não se sentem capazes
de se libertar de qualquer laços familiares. Porque se falo, não sou certamente escutado. Se falo, não sou escutado. Infelizmente, estão habituados a beber a taça do interesse. É isso aqui, beber a taça do interesse. Aquela taxa de juros lá. Eu não falo aos segundos a todos aqueles que não querem dissociar-se, porque se falo, certamente não sou escutado. Felizmente estão habituados a beber a taxa de juros e outras. Isso aqui estão habituados a beber a taça do interesse e mais. Que é uma doçura para a carne, né? O interesse, as coisas do mundo. Os vínculos com a família, as coisas mundanas, é uma doçura para a carne. Uma vida mais cômoda, mais interessada, mais sensual, é uma doçura para a carne. Né? Uma doçura para a carne, as coisas do mundo. Uma vida mais cômoda, mais sensual, é uma doçura para a carne. Mas é um veneno para a alma. Esses indivíduos acabarão por beber o esgoto do mundo. Aqui fala o esgoto do mundo, a beber o esgoto do mundo. Procurar um mundo, né? Buscam tanto o mundo que vão beber a cloaca do mundo. Eu quero salvá-los a todo custo, mas não sou ouvido. Por isso falo, mas é para eles como se eu não tivesse falado. Então, é muito sério o que Jesus está falando aqui, porque ele está falando assim, né? A igreja está agonizante, mas não morrerá. A igreja está agonizante, mas não morrerá. Antes ressurgirá mais bela. Aí ele está falando, como que está a igreja hoje? Como que está a igreja nestes tempos? O que significa? O retrato, né? Os sacerdotes bons lutam para levar uma vida mais desapegada, mais sacrificada, mais pura. E os maus lutam por uma vida mais interessada, mais cômoda, mais sensual, toda terrena. Então é totalmente o oposto. Um grupo de sacerdotes, e ele fala que é poucos sacerdotes que levam a vida espiritual, desapegados do mundo, com o único interesse das coisas de Deus, vivendo do Espírito, santos, sacerdotes santos, espirituais, totalmente desapegados do mundo, assim, imagem e semelhança de Deus, né? Tem Jesus como modelo, seguem exatamente a palavra de Deus, uns são assim. Os outros, uma vida interessada, cômoda, sensual, terrena, então, doçura para a carne, né? Dinheiro, sensualidade, prazer, tudo que é do mundo. Totalmente o oposto do exemplo de Jesus. Aí, isso aqui é muito sério, por quê? Porque ele fala, eu falo aos primeiros, mas não aos segundos. Ele consegue se comunicar com os primeiros, os desapegados, os que vivem para ele, os que só olham para Jesus, os que estão só focados em Jesus, na palavra dele, que vivem do Espírito. Jesus consegue se comunicar e falar com eles a vontade dele, a vontade divina. Ele não imagina, meu Deus, isso é muito sério. Aos segundos não falo. Fala aos primeiros, mas não fala aos segundos, ou seja, aos poucos bons, ainda que sejam só por cidade ou país. A estes falo, mando, rogo que façam estas casas de reunião, salvando-me aos sacerdotes que virão a estes asilos, tornando-os totalmente livres de qualquer vínculo de família. E por estes poucos bons se recuperará minha igreja de sua agonia. Estes são meu apoio, minha coluna, a continuação da vida da igreja. É muito sério, então, Jesus não conseguir falar com os sacerdotes, porque eles são... O que eles são? O apoio, a coluna, a continuação da vida da igreja. São a persona Cristo. Jesus é o verbo. E eles recebem do verbo a palavra, o ensinamento, a doutrina, para eles falar para os leigos. E o corpo místico de Cristo está santo. Mas se eles são apegados ao mundo, aos interesses da terra,
Jesus não consegue falar com eles, porque eles não vão escutar. Porque a gente só escuta o que a gente quer ouvir. A gente é assim. Se eu tenho um interesse de ouvir alguma coisa, eu amo alguma coisa, se eu amo as coisas da terra, por exemplo, se a nossa alma, ela ama só as coisas da terra, só o que traz conforto para a carne, só o que é prazeroso para a carne, se vem alguém falar alguma coisa que é contrário a isso, você não ouve, você rejeita. Então, o que é do seu interesse, você abre os ouvidos bem abertos para ouvir. Mas se você é uma pessoa totalmente, por exemplo, se você é uma pessoa que busca sempre fugir da dor, não sofrer nada, não passar por nenhuma dificuldade, nem nada na sua carne. Por exemplo, você foge da dor, começou a sentir uma dorzinha qualquer, você já corre, não quer saber de dor nenhuma. Se alguém te fala para fazer alguma coisa que vai te causar dor, você não faz. Você nem ouve o que a pessoa tá falando. Você ignora, manda a pessoa calar a boca. Porque você não quer ouvir. Gente, é muito complicado. A pessoa não escuta, não entende. Porque a cabeça dela tá focada. Nossa, meu Deus, é muito sério. Então, se o padre tem um interesse mundano nas coisas do mundo, quando vem falar com ele, e Deus só fala céu, espírito, então ele não vai ouvir. Porque não é uma palavra que vem para os interesses dele. Eu não falo aos segundos a todos aqueles que não querem dissociar-se dos vínculos da família, porque se falo, certamente não sou escutado. Eles não querem ouvir. Na verdade, só de pensar em quebrar qualquer vínculo, ficam indignados. Então, quando Deus vem falar, no caso aqui desse texto que Jesus está falando, eles são apegados com a família. Está falando de sacerdotes apegados com a família. Então, quando Jesus vem falar da vontade dele, que é a dissociar dos vínculos da família, e esse sacerdote se recolher numa casa, num asilo e ficar só, totalmente desapegados do mundo, eles ficam indignados porque não querem. Tem uma ideia fixa. Não me desvinculo da minha família. Então, qualquer pensamento que vem sobre dissociar da família, sobre sair de casa e ir para um asilo, para uma casa de reunião de sacerdote, ficam indignados. E aí não ouvem. Não ouvem Jesus. Não ouvem. Aí, infelizmente, estão habituados a beber a taça dos interesses, né? Como está lá a taça dos interesses. Só faz alguma coisa se vier para poder, só faz alguma coisa se for do seu próprio interesse. Não pensa nos interesses de Deus. Se o que ele tem que fazer está de acordo com seus interesses, ele faz. Se não, não faz. Não interessa o que Deus quer, só o que ele quer. É a vontade humana, né? Então, esses interesses, as coisas do mundo, é doçura à carne, mas é veneno para a alma. Estes tais acabarão por beber o esgoto do mundo. Eu quero salvá-los a qualquer custo, mas não sou escutado. Meu Deus. Por isso falo, mas para eles é como se não falasse. Então, assim, o que Jesus tem mostrado pra gente esses dias, essas semanas, né? Essa semana, é o fechamento dos padres, dos sacerdotes, em relação às almas. Eu fiquei assustadíssima com a palestra do Padre Paulo no retiro de jovens na Canção Nova. Meu Deus, foi muito assustador como ele conduziu a palestra, como ele falou. Foi muito assustador, meu Pai eterno. Como ele falou, é como se a mentalidade hoje dos sacerdotes, pelo menos o que o Padre Paulo deixou muito claro, como que ele vê as almas dos jovens.
Como que ele vê as almas dos jovens? Como animais enjaulados, totalmente viciados, totalmente apegados ao mundo, viciados. Ele falou muito de celular, de internet. E eu não vou saber reproduzir todas as palavras dele agora, né? Que eu ouvi o vídeo anteontem. Mas assim, ele falou como se ele estava num evento com muitos jovens. E ele foi chamado para falar sobre Nossa Senhora. Mas ele falou muito sobre como que ele via as almas dos jovens. Falando sobre o que o vício causa, né, nas almas e tudo. E parece que na frente dele só tinha pessoas sem alma. Ele falando sobre essa questão do que o vício faz, né? Aí ele falou muito sobre o vício no celular, que aí ele falou sobre questão do que acontece no cérebro quando a pessoa está viciada em alguma coisa. Libera dopamina, que aí a pessoa, por exemplo, igual droga, né? E aí você fica dependente, não consegue sair daquele vício, que você tá preso, tá enjaulado e não sabe. E aí ele só falou sobre isso. E isso tá aprovado cientificamente, não sei o quê. E aí ele falou tudo isso, da situação que tá as almas dos jovens. Que antes os jovens era a esperança da humanidade, mas que agora vocês não são mais a esperança. Isso não é mais uma verdade que é para vocês. O jovem era alegre, agora já não é mais. É triste porque tá com a alma e tá vivendo assim, acorrentado, viciado. Que o celular agora que é dono deles. E falou um monte de coisa, enfim. Aí depois ele falou assim, mas eu vim falar de que... ai, Senhor, me ajuda a lembrar o que ele falou. Que eu fiquei assim. Ele foi chamado para falar sobre Maria. Aí no meio da palestra ele falou, mas eu não estou falando nada sobre Maria. Mas como que eu vou falar se eu tô diante de animais enjaulados? Tipo assim, não são almas mais. Então, ele não, tipo assim, eu não falo sobre Maria, sobre esse conhecimento tão elevado da Virgem Maria, porque as pessoas que estão diante de mim não têm capacidade para entender. Então, tem que falar primeiro, tem que falar coisas para elas falar da situação delas, né, da doença delas, para elas poder acordar para a vida e dar um jeito de curar essa doença, de sair dessa jaula que elas mesmas se colocaram, para depois ouvir sobre as coisas espirituais, sobre Nossa Senhora. Mas, gente, aí, olha o que está acontecendo. Está uma situação tão grave que um sacerdote como o Padre Paulo, que fala tanto na internet, que fala, né? Fala. E tem tantos seguidores, que tem tanta gente que ouve ele. Então, ele não fala de santidade, porque na cabeça dele, nós não temos capacidade de entender. Na cabeça dele, quem está ouvindo o que ele está falando, não tem capacidade para entender. Não tem inteligência para entender. Não vê a gente mais como alma doente, vê a gente quase sem alma. Animais. Então, o que uma pessoa, por exemplo, se eu olhar para minha cachorra, se tiver diante de mim um cachorro, eu não vou falar da divina vontade. Eu não vou falar da divina vontade para o meu gato, porque eu sei que ele não vai entender. Eu não vou falar da divina vontade, não vou falar de santidade para o meu cachorro, porque ele não vai entender, porque eu sei que ele não tem capacidade para entender. Então eu não falo, né? Eu não falo, não tem lógica falar. Então, se um sacerdote olha para você
olha para as almas e vê essas almas como pessoas incapazes de entender, eles não falam. Então ele deixou isso muito claro, que não fala, que não ia falar desse assunto, não ia falar de Maria, assim, que ele estava diante de animais enjaulados, viciados. E aí, meu Deus, mas não é justamente a palavra de Deus que cura? E Jesus deixa muito claro no livro do céu que é o conhecimento que faz a nossa alma retornar à ordem primordial da criação, que o reino da divina vontade é formado através do conhecimento, que a palavra dele é ele. Quem que cura a nossa alma? Quem que santifica a nossa alma? Deus. E ele é a palavra, é o conhecimento, é o verbo que se fez carne, mas ele é verbo, palavra, conhecimento. Então, o que a gente precisa, o que as almas, se as almas estão doentes, desse jeito que ele falou, e realmente estão, não é mentira, é verdade, estão doentes mesmo. Mas qual que é o remédio? Deus. A palavra de Deus. Então, se ele nega a palavra de Deus e não fala, e fala só de estudo científico, de dopamina, de hormônio, de não sei o quê, isso não cura. Não é isso que vai curar. A raiz está lá a raiz de... Aí ele falou muito de depressão, mas a raiz de todo o mal está na alma. É a culpa, é o pecado, é a vontade humana que é a raiz do problema, de todos os problemas, tanto na alma como no corpo. Jesus fala isso no livro do céu, que a raiz de tudo, está na vontade humana, está na ruptura da alma com a vontade divina. Então, é um trecho que ele fala sobre... Eu vou até ler aqui. Volume 20 foi o último trecho do 14 da escolinha. O último trecho que eu li. Que ele fala isso. Ele fala nesse trecho aqui, ó. O grande bem que levará ao reino do Fiat Divino. E o reino do Fiat Divino é conhecimento. Preservativo de todos os males. Preservativo de todos os males. Então, não falar da divina vontade, não falar da palavra de Deus, do conhecimento da divina vontade, não falar da palavra de Deus é negar justamente o que vai preservar a alma de todos os males, o que vai curar a alma de todos os males. Se ele está vendo na frente dele pessoas doentes, o que é o remédio? Não é falar de estudo científico, não é falar de hormônio, é a palavra de Deus, é o conhecimento. Ele fala aqui, ó. Meu Deus, Senhor. Nossa, gente, é muito sério. Ele fala, aqui Jesus fala, a Luísa estava pensando no que estava escrito sobre a palavra, a importância da palavra. Nesse trecho ele estava falando sobre o milagre que é o milagre maior. É o conhecimento, é o que ele revela. É a palavra dele, é o maior milagre. É o maior milagre. Aqui, ó. Seja atento em atravessar o mar interminável da minha vontade, a fim de que venha estabelecida a ordem entre Criador e criatura. Não, cadê, Senhor? O Senhor fala da palavra. Ó, gente do céu. Minhas palavras sobre a santidade e poder de meu Fiat ressuscitarão as almas à sua origem, as curarão da lepra que produziu a vontade humana. Minhas palavras sobre a santidade. Minhas palavras. Se a palavra dele não é dita, não tem essa ressuscitação das almas. Se o conhecimento não é
proclamado, falado. É a palavra sobre a santidade, do poder, da divina vontade que ressuscita as almas. Não adianta, padre, falar de hormônio, não quero saber disso. O que vai ressuscitar minha alma é a palavra de Deus. O que vai ressuscitar a alma dos jovens é a palavra de Deus sobre a santidade da divina vontade. É isso que vai ressuscitar as almas, não é falar de hormônio, isso aí a gente já sabe. A gente sabe, eles foram à Canção Nova buscando justamente uma solução dos problemas. Não é falar, não é ficar dissecando, relatando o problema que eles já vivem o dia inteiro, de vício, de tristeza, de dor, de escravidão dos seus vícios. Isso aí, já estão cansados de ouvir a mãe deles falando no ouvido deles, sai do celular, menino viciado e não sei o quê, vai fazer alguma coisa. Eles já sabem que estão doentes. Eles já sabem. Eles foram buscar uma cura. Foi buscar a cura. E a cura justamente é falar da palavra de Deus. É a palavra de Deus que cura. E é a palavra de Deus. O maior milagre é as palavras sobre a santidade e poder da divina vontade. Lhes dará a vista aos cegos para ver o bem dos reinos, porque até agora eram cegos. Lhes dará a palavra a tantos mudos que, enquanto sabiam dizer outras tantas coisas, somente para minha vontade eram como tantos mudos que não tinham palavra. E além disso, o grande milagre de poder dá uma vontade divina a cada criatura, que contém todos os bens. O reino, gente, aqui ó, eis porque te tenho tão ocupado no trabalho deste meu reino. E há muito que fazer para preparar o grande milagre de que o reino do Fiat seja conhecido e possuído. O reino do Fiat é o conhecimento. Esse grande trabalho que Jesus fez, que Deus fez na Luísa, foi esse livro. E há muito que fazer para preparar o grande milagre. Aí ela estava atenta, né? Em cada palavra. O que ele falou, que cada palavra, ele falou, cada palavra e manifestação sobre a vontade suprema é um milagre saído dela. Cada palavra é um milagre saído da divina vontade. Cada palavra, conhecimento, que é o que ele falou que ressuscita as almas, é o conhecimento. E aí ela ficou pensativa sobre isso. Como assim? Cada palavra é um milagre. Como assim, né? Ela ficou pensativa. Aí ele falou, minha filha, que crês tu que tenha sido mais milagre quando vim à terra? Minha palavra, o evangelho que anunciei, ou bem que dei a vida aos mortos, a vista aos cegos, o ouvido aos surdos? O que foi o maior milagre? Foi eu ter curado as pessoas lá que viviam na época que eu vivi? O leproso, o cego, o aleijado, o mudo, o surdo, a ressurreição das pessoas que eu fiz lá, do Lázaro, daquela menina lá, adolescente, do jovem. Qual foi o maior milagre? Foi isso ou foi a minha palavra que eu deixei? Foi a palavra. O maior milagre foi minha palavra, meu evangelho. Muito mais que os mesmos milagres saíram de minha palavra. A base, a substância de todos os milagres saiu de minha palavra e continua saindo. A base, o milagre para ressuscitar essas almas, né? Que às vezes o padre acha que nem alma tem mais ali naquele corpo, que já está tão doente que nem tem mais, que já morreu. O milagre, a base, a substância para fazer o milagre e essa alma ressuscitar é a palavra, é o evangelho, é a palavra de Deus. Os sacramentos, a criação, tudo tiveram vida na palavra. E a minha própria igreja tem por regime, por fundamento, a minha palavra. Mas o que está acontecendo é tão sério que num evento desse de jovens, a maior parte da palestra dele, do Padre Paulo, foi falar de hormônio, de cérebro, de estudo científico. Foi a palavra que saiu da boca de Jesus, do verbo, do evangelho. De dopamina, de não sei o quê,
Palavra de Deus que é a base de todo milagre. Portanto, a minha palavra, o meu evangelho, foi mais um milagre do que os mesmos milagres que se tinham vida foi por minha palavra milagrosa. Os milagres só têm vida por causa da palavra de Deus. Portanto, deve estar segura que a palavra do teu Jesus é o maior milagre. Minha palavra é como o vento impetuoso que corre, golpeia o ouvido, entra nos corações, esquenta, purifica, ilumina, gira, volta a girar de nação em nação, percorre todo o mundo, gira por todos os séculos. Quem pode matar e sepultar uma palavra minha? Ninguém. Aí, eis porque tanto te incita e tanto me interessa que nem sequer uma palavra minha não seja manifestada e escrita por ti, porque me vejo retornar um milagre meu, que tanto bem levará aos filhos do Filho Supremo, a palavra que levará o bem aos filhos, às almas. Mas eu queria achar o que ele falou que a culpa, que é a raiz de todo o mal. Aqui, ó. Porque ele falou nessa palestra, o Padre Paulo falou nessa palestra que me ajuda, Senhor, a lembrar. Ele estava falando sobre coisas humanas, assim, doenças. Que a causa, tipo assim, a causa das doenças, da depressão, é essa questão da dopamina, do vício, sabe? Ele estava falando assim, que a causa da depressão é você ficar viciado em alguma coisa, aí o celular te faz viciar. Você fica vê um vídeo, passa para outro, passa para outro, passa para outro. Fica o dia inteiro nisso, passa um, passa outro vídeo. E aí quando você sai desse momento, né? Você tá triste por causa que tem a questão lá do cérebro, da dopamina. E aí que a causa dessa tristeza é essa liberação de dopamina no sangue, não sei o quê. E eu, gente, aí Jesus me lembrou, a causa realmente todo mal é aqui, ó. Segundo, será um milagre preservativo, porque minha vontade possui a milagrosa potência, e quem se faz dominar por ela não estará sujeito a nenhum mal. Portanto, não terá nenhuma necessidade de fazer milagres, porque os conservará sempre sãos, santos e belos, dignos daquela beleza que saiu de nossas mãos a criar a criatura. Aqui, ó, o reino do Fiat Divino fará o grande milagre de desterrar todos os males, todas as misérias, todos os temores, porque ele não fará o milagre a tempo e a circunstância, mas que se manterá sobre seus filhos de seu reino com um ato de milagre contínuo, para preservá-los de qualquer mal e fazê-los distinguir como filhos de seu reino. Isto na alma. Então, o reino do Fiat Divino, a divina vontade na sua alma faz o grande milagre de desterrar todos os males, todos. Ela não faz um milagre assim, não é a divina vontade fazendo um milagre, né, como Jesus fez na redenção. Ressuscitou um morto. Então ela está ali fazendo aquele milagre de ressuscitar um morto, de curar um cego, de curar a alma de uma consequência de pecado, né, da confissão do sangue de Jesus que lava. Naquele momento, não. A divina vontade reinando na sua alma é milagre permanente, constante, que te preserva de cair, preserva das doenças da alma, te preserva do pecado, te preserva o tempo todo. A divina vontade reinando na sua alma te preserva de todos os males. Não é uma cura do mal, porque a cura significa que tem uma doença. Só existe a cura porque tem uma doença para ser curada, né? Então, se existiu a doença, é porque a vontade humana que escolheu o mal. Na divina vontade não tem. É o tempo todo a preservação de todos os males. Isto na alma. Mas também no corpo haverá muitas modificações. Porque aqui, ó, é sempre a culpa o alimento de todos os males, inclusive do corpo. Então, se todas as almas ouvem, entendem, aprendem e vivem o que Jesus está falando aqui no livro do céu,
é preservativo de todos os males, na alma e no corpo. Então, a raiz do problema não é a dopamina. Se fosse a dopamina, é só a gente ir no mercado e comprar hormônio endorfina. Se o problema for dopamina, é só você fazer exercício físico que libera endorfina e morreu o problema. A endorfina vai fazer o efeito contrário da dopamina. O problema nosso não é endorfina, não é dopamina, não é endorfina, não é testosterona, não é nada disso. É culpa. É a culpa. É a vontade humana reinando. O problema é esse. A gente tem que ir lá na raiz do problema. Não adianta ficar passando remedinho. Passando a coisa assim. É científico. É não sei o quê. Gente, meu Deus do céu, misericórdia. Realmente a situação é complicada. Um sacerdote, ele tem que falar de coisas espirituais. O problema é espiritual. Porque se o jovem sai de lá ouvindo dopamina, estudo científico, eu vou procurar então endorfina. Eu vou procurar saber o que é dopamina. Ele vai pesquisar o que é dopamina, vai descobrir que é o hormônio que libera, que tem a ver com a questão do estresse, não sei o que, depressão. Então, eu vou tomar antidepressivo? E o que é que faz liberar? O que é que acontece então? O que é que eu preciso para não ter essa dopamina? Endorfina. O que é endorfina? Aí vai pesquisar isso. E vai aprender, quer fazer exercício físico, quer sei lá o que, nem sei. O problema é espiritual. É a divina vontade que é o preservativo de todos os males. E a divina vontade é o conhecimento. Jesus falou que uma palavra minha é um milagre. A palavra que é o milagre. Então tem que ser a palavra para curar, para ressuscitar as almas. Meu Deus, é muito sério. E é sempre a culpa o alimento de todos os males. E removida a culpa, faltará o alimento ao mal. Muito mais que minha vontade e pecado não podem existir juntos. Portanto, também a natureza humana terá seus benéficos efeitos. Não é isso que nossas almas querem. Todas as almas querem. A divina vontade. É isso que a gente precisa. É dela que a gente precisa. Foi para isso que fomos criados, para viver com a divina vontade. Mas para isso a gente tem que saber. Isso tem que ser falado, proclamado. Não pensar que não somos capazes de entender e por isso não falo o que eu sei. Justamente você está negando o remédio para curar. Então a situação é muito séria, é muito grave. Mas a igreja nestes tempos está agonizante, mas não morrerá. Está agonizante, mas não morrerá. E o que faz a igreja estar agonizante? A igreja é o corpo místico de Cristo, é cada alma. É a humanidade. Está agonizante porque a raiz de todo mal é a culpa. E qual que é o remédio para todo mal que vai tirar toda essa doença? A divina vontade, o conhecimento. Está agonizante por falta de conhecimento, por falta da divina vontade, por falta da santidade divina, por falta de conhecimento dessas verdades, do poder dessa palavra, do fiat divino. Está agonizante por isso, mas não morrerá. Não morrerá porque o grande milagre aconteceu, né? Cada palavra da divina vontade é um milagre. Então não morrerá porque tem esse milagre. Porque a gente tem acesso a essas palavras. Porque estamos recebendo essas palavras. E não morrerá. Não morrerá, porque tem almas vivendo na divina vontade. Então não morrerá. Está agonizante, mas não morrerá. Então, é isso. Muito sério. E a gente fala, a gente pensa sobre isso, fala sobre isso, deixa Deus falar o que Ele quer. Usando a nossa boca, usando a nossa inteligência, memória e nossa vontade, para poder alcançar todas as almas.
todos os sacerdotes e todas as almas. Porque Deus, nós, os seres humanos, a gente está ligado numa família. Não somos separados um do outro. Não somos separados. As almas, a família humana é uma unidade. Todos nós estamos em Deus unidos. Não tem separação. Então, uma coisa que Deus fala com a gente, Ele está falando com o mundo inteiro, com todas as almas. Mas, de alguma forma, essa informação chega, né? Só não houve se é a vontade humana, né, que coloca obstáculo para ouvir, como Jesus está falando. Eu falo, mas não sou escutado, como ele está falando nesse trecho dos sacerdotes, por causa dos interesses. Né? Mas a gente acredita e confia plenamente nesse orvalho benéfico que Jesus fala no livro do céu, que alcança todas as almas. Tudo que ele fala com a alma alcança todas as almas, por causa dessa unidade da família humana. Então é isso. Agora o volume 11. (10 de abril de 1912). As almas que têm mais confiança são o desabafo e o entretenimento do amor de Jesus. Então isso é confiança, gente. Quando a gente fala de orvalho benéfico, de alcançar todas as almas, todas as mentes, isso foi Jesus que falou no livro do céu. Se procurar orvalho benéfico no livro do céu, você vai encontrar. Quem fala isso é Ele. Então a gente confia no que Ele fala, confia nele. A palavra dele é a base da nossa vida, de tudo. Então a gente confia, né? Apesar de estar vendo tantas... Ele fala, né, do orvalho benéfico, que a gente está aqui falando do livro do céu, e acredita, confia que esse conhecimento está chegando nas mentes das pessoas. A gente acredita. Mas aí quando a gente vai ouvir os sacerdotes, por exemplo, a gente não ouve eles falar da divina vontade, não ouve eles falar disso. Mas mesmo assim, a gente não deixa de confiar em Deus. Não deixa de confiar, porque você poderia falar, não estou vendo nada, Jesus. Não estou vendo nada. O Senhor está falando que tem um orvalho benéfico poderoso. E a gente está aqui falando do livro do céu. Então, e que somos uma unidade. Que o que o Senhor fala para todos são iluminados com isso. Mas não estou vendo nada. Eu só estou vendo as pessoas. Estou vendo um monte de coisa totalmente contrária. Né? Vejo o Padre Paulo falando essas coisas com os jovens. E fiquei horrorizada. Vejo outro sacerdote falando, não sei o nome dele, não lembro o nome dele. Vejo outro sacerdote falando que daqui a pouco não vai ter mais como evangelizar, porque ele até deu o exemplo dos índios, que eles eram, não eram, na época que o Brasil foi colonizado, né? Que eram os índios lá canibais, não tinham nenhum conhecimento, não sabiam nem falar português, que eles foram evangelizar, que um sacerdote foi evangelizar lá os índios na época do descobrimento do Brasil, e eles mataram o sacerdote canibais e comeram a carne dele, porque na cabeça deles eles acharam bonito o que ele estava falando, acharam bonito o jeito dele, então para poder ter o que ele tinha, eles tinham que matar ele e comer aquela carne. Era a cultura deles, sem civilização nenhuma. E que daqui um tempo, ele falou, que daqui um tempo, do jeito que está o mundo, vai ser pior do que esses canibais, desses índios sem civilização. Então, se ele pensa isso, ele não vai falar de santidade. Ele acha impossível, não vou falar mais porque eles não têm capacidade de entender. É como jogar pérola aos porcos, então não falo. Mas justamente, Jesus fala, justamente é a palavra que é o milagre, que ressuscita as almas. É a palavra dele. Mas mesmo assim, a gente vendo essas coisas, a gente
segue firme, confiando em Deus. Confiando. Que tudo que ele fala, mesmo a gente não vendo, né? Mas Jesus também mostra, não é só, ele mostra sinais, né, de orvalho benéfico atuando poderosamente em outras situações, de pessoas falando, né, o que Jesus fala aqui pra gente, o que ele fala aqui pra gente, depois ele mostra uma pessoa falando igualzinho. Eu fiquei impressionada um dia que eu vi uma mulher na internet, nunca tinha visto essa mulher, nunca tinha visto, ela é pastora. E aí Jesus sempre fala pra gente que ele fala como que ele se comunica com a gente, comigo, com muitas pessoas que eu vejo falar. Por pensamentos, que é uma forma muito simples, que é por pensamentos. E aí essa pastora estava na internet. Eu nunca, gente, vi essa mulher, nunca pesquisei nada dela e veio esse vídeo e eu vi. E ela estava falando exatamente isso. Deus comunica com a gente através de pensamentos, de uma forma muito simples. E ela até contou um exemplo que ele falou, o Espírito Santo falou várias coisas e eu não dei importância porque eu achava que era coisa que era o meu pensamento. E aí, quando eu fui anotar, eu não dei importância. Quando eu fui anotar, eu esqueci tudo. Aí ela entendeu. Que era Deus que estava falando com ela e ela pediu perdão. Porque ela não entendeu. Aí ela aprendeu com muita dor, que ela sofreu demais. Ela aprendeu com muita dor que o pensamento, que Deus falava com ela assim, de uma forma muito simples, em pensamentos. E ele fala justamente isso. Então eu vejo, nossa Senhor, realmente é como se a gente estivesse como se a gente estivesse numa sala e Deus está falando. E ele não está falando só para mim, ele está falando para todos, como se o mundo fosse a sala, né? E ele está falando. E ele está falando a mesma coisa para todos. Ele não está falando só para mim. Ele está falando aqui comigo, mas ele não está falando só para mim, ele está falando para todos. Então, quem estiver atento, quem estiver prestando atenção em Deus, vai ouvir o que ele está falando. É isso. Mas imagina, tem um professor na sala. A sala está cheia de gente. E tem um mestre, um professor, falando coisas importantíssimas. E tem alunos que estão desatentos, estão no celular olhando outra coisa, estão pensando em outra coisa, não está olhando para o professor. Então não está ouvindo, mas quem está olhando, todos na sala que estão olhando para ele, estão prestando atenção nele, estão ouvindo tudo, entendendo tudo. Outros tá mais no fundo da sala, não está conseguindo ouvir direito o que ele está falando, às vezes se distrai, às vezes não. Aí algumas coisas ouvem, outras não. Então aí sai da sala, alguma coisa ouviu. Não ouviu tudo, não prestou atenção em tudo, mas alguma coisa conseguiu escutar. E sai da sala dessa aula, né? Imagina uma aula lá na escola. Mas tem aluno que fica olhando para o professor sem piscar, do início ao fim da aula. Então ouviu tudo. Às vezes não entende tudo, porque o professor fala de coisas muito difíceis, às vezes. Não entendeu tudo, mas ouviu tudo. Não tirou os olhos dele. E ouviu o que ele falou e ficou em casa tentando entender, estudando o que ele falou. Nossa, ele falou coisa que eu não entendi. E no outro dia volta para a aula, eu tô falando ainda de escola, de professor, pensa assim. Aí no outro dia esse aluno volta para a escola e pergunta, professor, isso que você falou eu não entendi, você pode me explicar? Ele com toda paciência vai explicar, porque o que o professor mais quer é que o aluno escute. E ele viu que esse aluno não tirou os olhos dele, nem piscava olhando para ele. Então, ele explica tudo para esse aluno. E enquanto ele está explicando, os outros que estão também prestando atenção vão ouvir a explicação. Então, é para todos, gente. Então, agora vamos para Deus. Essa sala de aula é como se fosse o mundo, a terra. E o professor é Deus. Então, ele está falando para todos. Ele não nega a palavra dele para ninguém, mas é a alma que não quer ouvir. Aí vai ter vários tipos de situação. Tem almas que vão ficar só olhando para Jesus, não vão nem piscar o olho. Vão escutar tudo que ele fala, mas tem coisa que não vai entender. Aí vai lá, volta e pergunta.
Eu não entendi, Senhor, e fica tentando entender. E ele vai falar, e os outros vão ouvir. Tem aluno que não vai prestar atenção em nada. Tem gente aqui na Terra que está sem prestar atenção em uma palavra que Jesus fala. Tá na sala, mas é como se não estivesse. Finge que nem tá aí, professor. Joga papel no professor, joga tudo, não quer saber do professor, rejeita. Quer magoar ele, ofender. Tem gente que vai ouvir alguma coisa e outra vai, em algum momento, ouve o que Deus está falando. Outros não. Então fica assim, disperso, ora atento. E tem gente que, tem gente de todo jeito. Mas ele não deixa de falar com todos. É a alma que não ouve. É a pessoa que não presta atenção nele. Que não olha para Deus, só olha para a terra. E aí não consegue entender o que Deus fala. Mas quem está olhando para o céu, quem está olhando para Deus, está ouvindo o que ele está falando. Está conseguindo entender. Então a Luísa fala, continuando meu estado habitual, assim que veio o bendito Jesus me disse: minha filha, as almas que mais resplandecerão, como cintilantes gemas na coroa de minha misericórdia, são as almas que têm mais confiança. Porque quanto mais confiança têm, tanto mais dão campo ao atributo de minha misericórdia, para derramar qualquer graça que essas almas queiram. Em vez de quem não tem verdadeira confiança, ela mesma me encerra as graças dentro de mim, e permanece sempre pobre e desprovida. E meu amor fica contido em mim e sofro grandemente. E para não sofrer tanto e para poder mais livremente desabafar meu amor, trato mais com as almas que têm confiança que com as outras. Porque com estas posso desafogar meu amor, posso jogar, posso tomar amorosos contrastes, porque não tenho que temer que se zangue, que se deixem levar pelo temor. Elas ficam mais atrevidas e em tudo encontram como me amar mais. Assim que as almas com confiança são o desabafo e o entretenimento do meu amor. São as mais graciosas e as mais ricas. Nossa, é muito incrível esse trecho, que tem muita coisa para meditar. Para Jesus explicar para a gente o que ele faz. Nossa, é muita coisa. Que o Senhor pode explicar para a gente nesse trecho. Minha filha, as almas que mais resplandecerão como cintilantes gemas na coroa de minha misericórdia são as almas que têm mais confiança, que mais glorificam esse atributo de Deus, a misericórdia. São as almas que têm mais confiança. Porque quanto mais confiança tem, tanto mais dão campo ao atributo de minha misericórdia. Quanto mais, Senhor, explica pra gente. Quanto mais confiança tem, tanto mais dão campo ao atributo de minha misericórdia, para derramar qualquer graça que essas almas queiram. Uma alma confiante, ela como se fosse assim, ela dá campo livre para Deus, exercer a misericórdia. Porque ela confia, ela deixa Deus ser Deus, né? Ela é criatura, ela entende que é uma criatura pequena. E ela sempre está nesse... Ai, Jesus, me ajuda a explicar. O que eu entendi. A alma, quanto mais confiança tem, tanto mais dão campo ao atributo de minha misericórdia, para derramar qualquer graça que essas almas queiram. Deus, ele quer se doar, ele quer se derramar, ele quer amar. E a alma que tem confiança, ela deixa. Ela confia, ela não teme. O que é confiar? É não ter medo de Deus. Ela, assim, o que a alma
desconfia de Deus? Por que a gente desconfia de Deus? É quando a gente faz alguma coisa errada. Quando a gente entende que fez alguma coisa assim que não foi, é a culpa, né? A culpa causa desconfiança. Tipo assim, ó, a gente é uma criatura. Deus é o Criador, somos criaturas. E como criaturas, somos imperfeitos. Não somos perfeitos, a gente erra. A gente erra. Temos nossas limitações. A gente não entende tudo que Deus fala. Por mais que a gente queira amar e nunca ofender a Deus, a gente não entende tudo que Ele fala. Não entende assim plenamente, pleno, sabe? Tudo é impossível. Nós somos limitados, pequenos. Então, Deus vai, esses dias ele falou, né, no trecho. Às vezes, ele quer tanto a sua confiança, é isso que ele falou mesmo na live. Ele quer tanto a nossa confiança que às vezes ele esconde os nossos defeitos. Porque ele sabe que se a gente vê que a gente tem um defeito e a gente quer muito só agradar a Deus, e a gente sabe, e aí a gente tem um defeito, quando ele mostra esse defeito, a gente fica desconfiando do amor dele. Desconfiada, se sentindo culpado e acaba se afastando de Deus com medo, por causa que você quis sempre agradar, mas acabou não agradando. Então às vezes ele esconde os seus defeitos para você não desconfiar. E aí, a alma que tem confiança, que tem essa confiança, ela sabe que tem defeitos. Você não tá, tipo assim, você não tá vivendo esse relacionamento tão próximo com Deus porque você acha que você é perfeita, que não tem defeitos. Não, é porque você confia que ele, ai, Jesus, me ajuda, que ele perdoa. Você sabe que você é um nada, que ele quer tudo. Que se você faz algo de bom, é porque ele fez em você, você não é nada. Você vive assim. Tudo que eu faço de bom foi Deus que fez. E se alguma coisa eu fiz que não foi tão bom, é porque Deus permitiu que naquele momento eu não tivesse a inteligência dele assim plena, a graça assim, tipo assim, ele deixou eu ficar um pouco sozinha. Então, Senhor, se você me deixar sozinha um segundo, eu não sei fazer nada. Então, eu confio só no Senhor, eu não confio em mim mesma. Eu não tenho nada. Eu não confio em mim mesma. Eu não tenho sabedoria, eu não tenho amor, eu não tenho inteligência, eu não tenho força, eu não tenho santidade, eu não tenho nada. Eu só confio no Senhor. Então, eu sei que se eu fizer alguma coisa que não agrada a alguma pessoa, que eu faça alguma coisa totalmente, né, eu saio da ordem, eu tenho uma limitação, eu falo alguma coisa que alguém não gosta. Sei, se eu tiver algum defeito, alguma coisa, é normal, porque eu não sou nada. E eu só consigo fazer algo de bom se o Senhor me der a graça, se o Senhor falar comigo, fizer em mim. Se o Senhor não fizer em mim, não é nem o Senhor me falar como fazer, não. É o Senhor vir fazer pra mim, comigo, com a minha mão. Se não for assim, vai sair tudo. Eu não sei fazer nada. Se eu agir sozinha, se eu abrir minha boca e o Senhor não tiver na minha mente, nos meus pensamentos, eu vou falar besteira. Eu vou falar besteira. Eu vou ofender o Senhor, eu vou ofender alguém, porque eu não sei nada. Eu não sei amar. Se o Senhor não tiver em mim, na minha alma, eu não vou conseguir amar ninguém. Eu não vou conseguir te amar, eu não vou conseguir amar ninguém, eu não vou conseguir perdoar. Se alguém fizer alguma coisa comigo que me magoa, eu não vou conseguir entender, eu não vou conseguir perdoar, porque eu não tenho nada. E aí você vive nessa confiança, nessa dependência de Deus.
E se em algum momento acontecer de você falar alguma coisa e você achar que Deus não estava naquele momento, que ele tipo assim, você tava, que foi a sua própria vontade que falou, você vai falar assim, então, eu desisto de viver a santidade, porque a minha vontade humana ainda existe, ela fala comigo ainda. Ainda vem um pensamento do meu próprio eu na minha cabeça, então eu não vou viver a santidade. Não, você não vive assim. Você vive totalmente assim, eu sou um nada. Se Deus permitir que venha algum pensamento da minha vontade na minha cabeça, eu me perdoo. Eu peço perdão, eu me perdoo. E eu sei, eu confio no Senhor que se vem alguma coisa, se a minha vontade humana vem falar comigo, para eu poder fazer ela calar e não aderir ao que ela está falando, eu também preciso do Senhor, porque eu não tenho nada, eu não sei nada. Eu sou totalmente cega. Então você vive nessa dependência de Deus, deixando Ele ser Pai, Ele ser o provedor de tudo. E você se perdoa, e algum defeito que você tenha, que Ele te mostre, você se perdoa, pede perdão, se perdoa e não fica afastada dele. Não pensa assim, isso é uma coisa que é imperdoável, Deus não vai me perdoar. Não, você deixa o atributo da misericórdia derramar. Qualquer graça que você queira, que você necessita, né? Em vez de quem não tem verdadeira confiança, ela mesma me encerra as graças dentro de mim e permanece sempre pobre e desprovida, porque não confia em Deus. Quem vive na divina vontade, a alma que confia, ela tira tudo de Deus. Ela fala assim, quem tem verdadeira confiança, quem não tem verdadeira confiança em Deus, confia em si mesmo. Então ela vai falar alguma coisa, ela confia nela mesma. Tudo. Mas quem tem verdadeira confiança recebe tudo de Deus. Em vez de quem não tem verdadeira confiança, ela mesma me encerra as graças dentro de mim e permanece sempre pobre e desprovida. Não acredita que Deus pode fazer. A alma que não confia não acredita. Não acredita que Deus perdoa. Não acredita que Deus fala na sua boca. Não acredita que Deus é que age, que Deus está com você. E ainda mais quando essa desconfiança vem, principalmente nos momentos que aparece algum defeito. Ou alguma coisa que você acha que é um defeito e não é. Ou alguma coisa que você fez e você acha que não devia ter feito. Alguma coisa que você falou e que alguém não gostou que você falasse. Eu vou até contar um exemplo que aconteceu. Aí nesse momento vem a desconfiança, mas não era o Senhor que estava comigo? Né? Porque eu vivo falando, Senhor, divina vontade, reina na minha vontade. De manhã eu falo, Senhor, eu quero que tudo que eu fizer hoje nesse dia seja o Senhor comigo fazendo. Tudo, tudo, cada palavra que sai da minha boca, cada olhar, cada respiração minha, que esteja a sua vontade reinando em cada ato. Então, aí você vai e fala alguma coisa com alguém e a pessoa não gosta, manda você calar a boca. E aí vem, aí você questiona, aí você volta para Jesus. Você vai conversar com ele. Senhor, mas o que aconteceu? A pessoa não gostou do que eu falei, Jesus? Se o Senhor não estava comigo, o Senhor mesmo que falou, era o Senhor mesmo que estava falando na hora que eu falei, porque a pessoa não gostou, ela ficou magoada. Teve gente que ficou magoado, não gostou do que eu falei. E aí? O que eu faço? Não era o Senhor que estava falando? Aí você começa a desconfiar, não, acho que Deus não fala comigo. Deus não fala comigo, na verdade eu tô vivendo uma ilusão. O que eu tô vivendo. Aí você começa a destruir tudo, tudo. Sua vontade vem falar com você, aí você aceita os pensamentos, o que ela fala, não volta para Deus, né? Você vai conversar com você mesma, não vai conversar com Deus, vai conversar, não, eu acho que
Eu falei uma coisa e a pessoa não gostou, chamou minha atenção, mandou eu calar a boca, não falar mais. Então não era Jesus que estava comigo, porque se ele tivesse, não ia acontecer isso. E aí você começa a questionar, será que foi Deus mesmo que falou através de mim? Será que a divina vontade está comigo mesmo? Será que eu vivo realmente na divina vontade? Será que eu estou sendo... E começa, né? Perguntar um monte de coisa. Aí se você continua com esses pensamentos, você fala, então, é muito difícil viver na divina vontade, na santidade divina. Eu acho que eu não estou entendendo nada. Acho que eu não estou entendendo nada, então eu vou desistir. E aí você encerra as graças dentro de Jesus e permanece pobre e desprovido, porque aí você fala que não é ele que está falando, que na verdade foi você naquele momento e você pecou e você começa a sentir culpada e aí se afasta dele, para de receber tudo. Você não vai viver mais a santidade, essa dependência de Deus, porque você não confia mais nele. Você acha que ele te abandonou? Naquele momento ele te abandonou, te deixou sozinha e você errou, e você magoou, e você começa a sentir culpada, então aí você coloca a culpa nele. Aí acabou o relacionamento com ele. Você vai embora e larga tudo. É como se você estivesse morando num palácio aí por causa disso, aí eu vou embora. Fica pobre e desprovido, porque ele é tudo. Aí você se afasta dele, corta relações com ele. Não quero mais. Porque ele não fala comigo, eu não confio nele mais. Ele não fala comigo. Ele não estava comigo nessa hora. Eu fiquei sozinha e eu fiz uma coisa horrível. Então, aí você perde, fica sempre pobre e desprovida. E o meu amor fica contido em mim e sofro grandemente. Porque às vezes o amor fica, e para não sofrer tanto, e para poder mais livremente desabafar meu amor, trato mais com as almas que têm confiança que com as outras. Então, ele vai em quem corresponde. As almas que não têm confiança, Deus quer se doar. A nossa vida é ele quer doar a vida dele, doar ele mesmo para as almas. Só que elas não confiam e ele sofre porque ele tem que conter todo esse amor dentro dele. Ele quer amar e o amor é doar, é se doar. Como as almas não querem, não confiam nele, ele vai tratar e desabafar todo esse amor com as que querem. E são poucas, então é muito amor. Deus é amor, é muito amor. Então ele derrama todo o amor nas poucas que querem. Então o amor transborda. E para não sofrer tanto, trato mais livremente e desabafar meu amor com as que querem, com as que confiam. Porque com estas posso desafogar meu amor, todo o amor que ele não desafoga com as outras. Posso jogar, posso tomar amorosos contrastes. Esse jogar é testar. Ele pode nos testar nossa confiança. E é justamente no momento desse que, né, nesse momento do teste que para mim foi um teste, assim, um jogo, um teste de confiança. Porque imagina, você fala com Jesus, divina vontade, reina minha vontade. O Senhor fala toda vez que eu abro minha boca, seja o Senhor falando. Então você confia plenamente nisso, Michele? Confio. Sim, Senhor, eu confio que o Senhor vai estar em todas as minhas palavras. Aí eu abro minha boca, a pessoa manda eu calar minha boca. E aí? E aí, agora, Michele? Você confia em mim? Continua confiando em mim? Que eu falo com você, que os seus pensamentos são os meus? Você continua pensando isso? Você continua confiando? Porque a sua amiga mandou se calar a sua boca? Na frente de todo mundo? Você estava falando em público e ela te deu um empurrão, mandou você calar a boca. E agora? Ela mandou você calar a boca. Você vai continuar confiando que sou eu que falo com você? Que era eu que estava naquele momento ou você acha que eu te abandonei, que eu não estava lá? Que você estava sozinha? E aí? Você acha que eu não te amo mais, que eu te larguei naquele momento? Que você pediu para eu ficar e a gente combinou de manhã, né? Divina vontade, reina minha vontade. Fiat, vida. Não tinha mais, então, a divina vontade ali. É um teste, né? Posso jogar. E ela vai mandar se calar a boca, você vai continuar confiando
que você vive com a minha vontade, né? Complicado nessa hora. Sim, Senhor, eu acredito. Eu acredito que o Senhor estava. Mas eu fiquei tentando entender o que aconteceu. Eu fiquei tentando entender o que significa. Ainda estou tentando entender. Porque foi complicado. Eu tava... Deixa eu terminar de ler que eu vou contar. Posso tomar os amorosos contrastes, porque não tenho que temer que se zangue. Eu poderia ficar muito zangada, brigar com ele, falar, nossa, Jesus, não quero mais falar, não vou mais abrir minha boca na frente de ninguém. Eu senti no meu coração muito forte que o Senhor queria falar, que a divina vontade queria me movendo a falar. E eu falei. Mas eu falei para poder depois a pessoa mandar eu calar minha boca. Então, eu não quero mais falar nada. Eu não vou falar mais nada. Não adianta nem se eu falar comigo para falar nada com ninguém. Eu nunca mais vou falar com essa pessoa. Não vou falar com mais ninguém. Não vou abrir minha boca naquele lugar. Eu vou chegar lá e eu vou entrar muda e sair calada. Eu não vou mais falar nada com ninguém. Não vou para as pessoas ficarem me humilhando desse jeito. Então, ele não teme que você se zangue com ele e nem com a pessoa. Porque se a pessoa falou, tudo está na divina vontade. Se a pessoa falou desse jeito com você, você tem que ver naquela pessoa falando para você calar a boca que Deus permitiu. Tudo que acontece, Ele permite. Então você tem que ver. Eu permiti. Não olha para ela, não. Olha para mim. Eu permiti que ela mandasse você calar a boca. E aí? Você vai ficar zangado comigo? Foi eu permiti. Não, Senhor, não. O Senhor está falando. Tem um para quê? Que foi só a humilhação que eu passei e eu ter que perdoar ela, que perdoar e amar e não ficar magoado com ela só para o Senhor poder amar em mim e sofrer. Minha humanidade é sua. Minha humanidade é sua, então o Senhor pode fazer dela o que o Senhor quiser. Se o Senhor quer sofrer uma humilhação, como o Senhor sofreu quando estava aqui na Terra em carne mortal, na sua vida, se o Senhor quer repetir esse ato de ser humilhado, de sofrer a humilhação, e oferecer isso, e fazer o que o Senhor quiser com isso, com essa humilhação, continuar em mim o seu sofrimento, porque agora o Senhor está glorioso, não pode mais sofrer, se o Senhor quer continuar em mim o sofrimento, amém. Eu não falei divina vontade, reina na minha vontade, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, então, amém. Foi humilhação, mas eu não vou ficar chateada com a minha amiga e brigar com ela. Não vou, Senhor. Eu vou continuar falando com ela do mesmo jeito. E caso o Senhor queira que eu esclareça com ela esse assunto e fale com ela qual foi a minha intenção quando eu falei aquelas palavras, eu falo. Passo por outra humilhação, porque ela ficou muito chateada. Ela ficou assim, ela não ficou tão chateada. Não é que ela ficou chateada, mas ela é muito... Ela é dura nas palavras. Às vezes a palavra dela é aquela palavra que corta o coração. Ela tem essa característica de ser muito brava, ela é muito brava. Às vezes as palavras que ela fala são muito fortes. Então eu sei que se eu for falar com ela alguma coisa sobre esse assunto, ela vai me magoar de novo. Ela vai me ferir de novo. Mas se o Senhor quiser de novo sofrer uma ferida e sofrer de novo, eu vou. Eis-me aqui, tô aqui. Mas eu só vou quando o Senhor quiser. Não vou por mim mesma tentar resolver a situação para ficar de boa com ela e que a minha imagem com ela ficou totalmente deturpada, assim, tipo assim. Mas eu não vou querer por mim mesma e corrigir o que ela tá pensando de mim. Né? Não é que ela tá pensando mal de mim, mas eu vou contar o que aconteceu. Elas ficam mais atrevidas e em tudo encontram como me amar mais. É isso, você encontra como amar mais em todas as situações. Você vê em todas as situações a permissão de Deus, que foi Ele que permitiu, para você não olhar para as pessoas. E aí você fala, eis-me aqui para sofrer, o Senhor quis que eu sofresse? Pode. Amém. Assim que as almas com confiança são o desabafo e o entretenimento do meu amor. São as mais graciosas e as mais ricas. Então foi assim, para concluir, que eu tenho que sair agora, eu tava
tinha um aniversário de uma pessoa. E aí começaram a falar do aniversariante, falando que ele é muito... elogiando ele, falando que ele é uma pessoa muito boa, apesar de muitos não achar isso. Então, assim, foi um momento de reflexão sobre a vida e as atitudes dessa pessoa que estava fazendo aniversário. Geralmente, aniversário, a gente fala coisas assim, fica só falando coisas boas. Ah, parabéns, Deus te abençoe. Mas ontem foi assim, eu achei, depois eu falei, Jesus, foi um momento diferente, mas foi muito bom, porque foi um momento que colocou as cartas na mesa, assim, esclareceu muita coisa sobre o convívio dessa pessoa. Falou assim, ó, ele, apesar de muitos não conseguir reconhecer isso, mas a minha mensagem foi essa. Apesar de muitos não conseguir reconhecer nele essa bondade, essas características tão boas que ele tem, de ser muito profissional, de ser muito correto, muito humano, muito bom, de sempre estar buscando o melhor, muitos não compreendem as atitudes dele e rotulam ele como uma pessoa muito exigente e muito incisiva, muito brava, que fala de uma forma muito grosseira. Tipo assim. Mas, eu tô falando, aí a pessoa falando, isso é um rótulo que colocaram nele e se vocês conviver com ele, vocês vão ver que não é assim. E realmente ele é desse jeito. Ele é exigente, ele fala às vezes um pouco mais alto. E aí, como eu convivo muito com ele, eu sei que por trás de toda essa voz às vezes alterada por causa do jeito dele, da criação dele, do tom de voz dele, ele tem um coração muito bom, apesar dessa casca, né, que tem. Mas aí eu falei assim, gente, o que acontece? E ele é muito exigente. Aí eu tentei com a minha fala, a intenção era mostrar que essa característica que ele tem, que parece ser muito ruim para algumas pessoas, que faz muita gente sofrer muito, é uma característica que faz a gente crescer profissionalmente, que a gente cresce, que a gente desenvolve. Que parece que é ruim essa característica, mas que na verdade é uma coisa boa. Essa era a intenção da minha fala. E eu falei, vou contar uma história que aconteceu. Eu trabalhava com um colega que era desse jeito, mesma característica, muito exigente, muito incisivo, muito exigente, muito agitado, queria tudo para ontem. Eu trabalhei com ele há muito tempo atrás. E quando eu lembro dele hoje, eu só lembro de coisas boas. Eu até estava comentando dele esses dias, eu falei, nossa, eu lembro dessa pessoa e eu sinto... Eu lembro dele como uma pessoa muito boa que passou pela minha vida. E aí a minha amiga que me ouviu, que conviveu comigo na época que eu trabalhava com ele, falou assim, você tá louca, né? Porque você não lembra o tanto que ele fazia você sofrer, o tanto que ele brigava com você não lembra disso? Eu falei, nossa, eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro. O que ficou gravado na minha memória é que ele me ajudou demais. Ele me fez entender muito. Que muita coisa que eu sei hoje é por causa dele. Que ele me desafiava muito, ele me dava desafios. Então, eu lembro disso. Então, eu contei essa história, eu falei assim, então, uma pessoa que é assim exigente, que te desafia, ela te faz crescer muito. Porque você tem que se desdobrar para poder... E ele te ensina, e ele me ensinava igualzinho a esse. Ele te manda fazer, só que ele te ajuda. Ele é muito inteligente, ele dá o que ele sabe. Ele não nega nenhum conhecimento. Então eu falei assim. E sobre a questão dele ser desse jeito que ele tem de falar, com mais autoridade, com mais energia, a gente também precisa aprender a ser menos sensível. E não levar, tipo assim, a gente também tem que fazer a nossa parte de ser menos sensível e não ficar magoado com tudo que ele fala. Aí nessa hora minha amiga falou, não fala isso, para de falar isso, senão ele vai machucar mais ainda a gente. Ele vai
pisar na gente. Ele vai agora, a gente vai sofrer muito por causa do que você tá falando. Que a gente tem que ser menos sensível. Aí eu olhei assim para ela só e continuei porque eu tava falando. Continuei falando e depois eu fiquei, Senhor. E aí? Aí foi a hora que eu fiquei, né? Depois conversando com Jesus. Eu falei alguma coisa absurda, assim, eu pequei, Senhor. Eu tô fazendo as pessoas agora então sofrer mais ainda. Que fiquei com um monte de coisa na cabeça. Mas depois eu fui entendendo, eu fiquei tranquila, porque a minha intenção não era que ele piorasse, né? A minha intenção era fazer. Aí Jesus falou, que ele colocou no meu coração, qual era a sua intenção? Quando você falou, era fazer ficar melhor, né? O convívio de todo mundo. Porque eu sei que as pessoas têm dificuldade de conviver. E aí. Mas as pessoas interpretaram mal o que eu falei. Como se fosse assim, então a gente tem que aguentar do jeito que ele é. Mas não foi isso que eu tentei falar. Às vezes a gente fala, né? Muitas vezes a gente fala e as pessoas não entendem o que a gente falou. Ela não vê a intenção da nossa fala. Ela não vê a intenção. Ela vê o que ela quer ver. Então aí ficou assim, aí depois que passou, não vi assim que Jesus pediu para eu ir lá e falar com essa amiga que falou sobre isso. Pode ser que depois eu tenha que esclarecer com ela qual era a minha intenção quando eu falei. Mas ela sabe qual era a minha intenção. Ela me conhece muito bem, ela sabe muita coisa. Mas, né, Senhor, se o Senhor quiser que eu fale sobre isso com ela depois, eu falo. Não vou conseguir falar com todo mundo que ouviu, porque tinha muita gente ouvindo. Se o Senhor quiser, eu vou na mesa de cada um. Não sei, gente, eu não sei de nada, eu sou nada. Se eu falei alguma coisa que magoou alguém, que deixou alguém, que todo mundo queria calar minha boca, né? Não só essa amiga que falou, todo mundo queria calar minha boca. Né? Eu coloco na mão de Deus. A consequência das palavras que saíram da minha boca, coloco na mão dele. Eu tenho que confiar nele. Que se eu falei realmente alguma coisa, eu não sou nada. Eu não sou nada. Então eu aceito as consequências, né, eu aceito me resigno ao sofrimento que veio por causa da minha atitude, do meu ato. E não vou ficar desconfiada e falando, Senhor, então eu não vou falar mais nada com ninguém. Não vou abrir minha boca. Quando eu sentir que é para falar alguma coisa, eu vou ficar travada e não vou falar. Eu vou ficar vivendo nessa desconfiança. Pobre e desprovida. E Jesus vai falar, meu amor fica contido em mim, sofro grandemente porque eu quero a confiança da alma. E no momento desse de teste, mais ainda a confiança. Porque a pessoa falou, cala sua boca, você tá falando besteira. E aí? Aí você vai, né? Você não foi compreendida. O que aconteceu na situação? Eu não fui compreendida. A minha intenção não foi compreendida. Eu falei com muito amor. Com a intenção só de ajudar as pessoas a se serem mais resignadas. Porque, gente, no relacionamento, não é só o outro que tem que mudar. A gente tem que mudar também. Nós temos nossos defeitos. Todos nós temos defeitos. Eu tenho um defeito, o meu colega tem um defeito. Ele tem um defeito de falar muito alto. E é só ele que tem que mudar. Só ele que tem que mudar. Eu não posso aceitar um pouco o jeito que ele é e entender que em algum momento, tentar entender o que está acontecendo com ele. Ele está num turbilhão de um problema gigante. E ele quer resolver o problema. E ele fala alto. E me pede para fazer alguma coisa. E no calor da emoção da discussão, ele altera a voz. Eu não posso perdoar? Era isso minha intenção. Eu não posso perdoar a pessoa? Só ele que tem que entender que eu sou sensível e ele sempre tem que falar comigo
manso, e não pode alterar a voz, porque se ele alterar a voz, eu fico deprimida, eu fico doente, e eu não posso mudar também. Eu também não posso entender o outro. Eu não posso tentar me colocar no lugar do outro e tentar entender a situação dele. Eu não posso também ajudar. Eu não posso ter o mesmo foco que ele, querer resolver o problema e esquecer todo o resto, entender que faz parte do jogo uma discussão mais calorosa para poder chegar na solução. Não posso também fazer isso. É só ele que tem que mudar? Só ele. Eu não posso mudar. E eu estava falando com cristãos, a maioria que estava lá era cristão. Ela é uma cristã. E o que Jesus fala? Renuncia a ti mesmo, toma a sua cruz e me siga. Ela também não pode renunciar e tentar entender que em algum momento esses defeitos dele, ele pode, com certeza, ele entendeu muito bem o recado do discurso nesse dia do aniversário dele. Esse defeito dele foi colocado às claras. E ele pediu perdão para todo mundo. Pediu perdão porque às vezes eu sou assim, mas todo mundo que convive comigo mais de perto sabe que por trás disso eu sou humano, eu não tenho, eu não quero destratar ninguém, realmente é isso mesmo. Então ele pediu perdão na frente de todo mundo. Esse defeito dele foi colocado, ele até falou, nossa, hoje meu aniversário, o que foi falado foi do meu defeito, da minha energia, de eu ser enérgico, exigente. E aí, a gente não pode entender também o lado dele, só ele que tem que mudar, e ele já mudou bastante. E em algum momento que esse defeito dele sobressair por causa das circunstâncias, a gente não pode perdoar? Não é toda hora que ele tá assim. Não é toda hora. Em algum momento que ele tá assim, a gente também não pode perdoar. Não é isso que Jesus ensina? Perdoar 70 vezes 7, infinitamente. A gente não pode deixar Deus agir em nossa alma e Ele perdoar em nós o defeito do outro. Não pode. Isso está na palavra de Deus. Se você é cristão, a gente vai viver exatamente como Jesus nos ensinou, perdoar. Ele ensinou resignação, perdoar. Então era essa a minha intenção. Mas eu peço ao Senhor, então, Senhor, ilumina a cabeça de todos que estavam lá para entender o que o Senhor queria falar. Não era eu não existo. Né? E como eu não fui compreendida, o Senhor também não foi e não é compreendido por todos. Então a gente vive o que Jesus vive, a vida dele. A gente vive a vida dele. Ele não é compreendido, nós também não vamos ser toda vez. Nem todos vão nos compreender. Tem gente que não vai compreender e vai falar pra gente calar a boca. Como Jesus falou aqui. Eu não sou escutado. Então você também. É eu que vivo em você. Eu não sou escutado. Poucos me escutam. Então é isso. Mas o que eu fiquei pensando, porque eu falei, Senhor, mas eu não tô fazendo a pessoa, por causa da minha atitude, eu não tô fazendo a pessoa pecar e ficar com raiva de mim, né? Eu tô causando. O que eu tô causando na pessoa que tá me ouvindo? O que eu causei nas pessoas que estavam me ouvindo? Raiva de mim? E eu não existo, Senhor. Eu não quero que as pessoas tenham raiva de mim, porque elas vão pecar. Eu não quero ser motivo de pecado para ninguém. Mas se teve a intenção, não tive. Não tive. Mas é o que eu falei, Senhor, se eu quiser que eu esclareça melhor em outro momento o que eu quis dizer. E aí ele me mostrou que na mesma hora ele me mostrou, ele tá me lembrando que uma outra colega que foi falar comigo depois, e ela falou, eu entendi o que você falou. Eu entendi e eu concordo com você. A gente tem que parar de ser tão mimimi, de ficar doído por causa de tudo. Eu não gosto desse tipo de coisa. Tudo a gente se dói, tudo a gente chora, tudo é coisinha. Eu não gosto disso. Eu concordo com você. Aí, então, né? Então foi isso. Se você quiser falar mais, depois a gente esclarece melhor, né?
Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.